E o Brasil Cozinha desembarca na capital gastronômica do país. Será do país só? Eu acho que não. Acho que da América do Sul toda, né? São Paulo, a terra da garoa. E realmente, gente, está uma garoa super forte por aqui. E nosso primeiro restaurante, essa primeira operação que vai entrar nesse bate-papo e que vai mostrar pra gente como que funciona tudo em São Paulo, é o Zena Cucina. E eu tô aqui com o Dudu, que vai nos receber e contar essa história que é pura inspiração. Vamos lá? Dudu! Olá, Lerinha. Que delícia! Prazer em recebê-la por aqui. Bem-vinda ao Zena. Dudu! Olha, Delícia, né? eu confesso que eu vim aqui há muito tempo Legal. e não lembrava exatamente como é que era, mas eu tô assim apaixonada, principalmente por essa varanda. Parece uma vilinha italiana, Nossa, né? uma vila italiana. Isso é muito bacana. Exatamente isso. Me conta uma coisa. Tem muita coisa para contar. E eu acho que vai ser super inspirador para as pessoas entenderem. Primeiro que é uma operação já com bastante tempo, né? Sim, a gente está há 14 anos aqui, a gente abriu em 2009, dia 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo. É meu aniversário. Jura? Juro. Meu Deus, olha que coincidência maravilhosa. E aí a gente está desde então sempre buscando melhorar, renovar, trazer novidades para a cidade, né, para os nossos clientes e sempre respeitando a nossa essência, né, Me conta. a nossa base. Vamos começar primeiro. Quem é o Dudu? Porque como que foi essa história de você entrar na gastronomia? O que que te inspirou? Perfeito. Sem contar, gente, olha só, ele é filho do Juscelino, que tá aí na cena gastronômica há muito tempo, do Pizelli, enfim. Então eu acho que isso já foi um bom motivo, mas deixa ele contar pra gente. Com Quando certeza. que foi o momento que você entrou na gastronomia? Primeiro, em questão até de gostar mesmo, né? De se apaixonar pela gastronomia. E depois a gente pode também contar o porquê que te fez empreender no mundo da gastronomia. Claro. Bom, Dudu Pereira, muito prazer. Eu sempre fui muito ligado, pensando nos laços familiares, né, tanto da parte da minha mãe como do meu pai. A gente, nos nossos momentos de descanso e na época de folga do meu pai, que ele veio de uma escola muito bonita de gastronomia no Brasil, que ele veio do Fasano, e antes de entrar no Fasano ele também passou por outras casas diversas, e eu sempre acompanhei isso muito de perto. E quando ele tinha as folgas dele, né, a gente ia pro interior, meus pais são do interior, e aí lá a gente tinha uma convivência familiar muito bonita, muito gostosa, regada a muita comida, fogão a lenha, né, a avó cozinhava para nós. Então a gente sempre gostou, muito afetiva, muito familiar. Então a gente sempre gostou de estar compartilhando da boa mesa, todo mundo ao redor do fogão, né, buscando fazer aquela receita desde o início dela. Então, raiz, aquela coisa bem gostosa. E de, num domingo, assim, juntar a família toda, bater papo, conversar. Então, isso vem desde lá atrás. Então me conta, em que momento que você percebeu que podia empreender com gastronomia, que você realmente estava pronto para poder entrar nesse mercado? Legal. De empreender mesmo. Um pouco antes de empreender... Gente, olha só. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, tá muito interessante. Nós estamos em São Paulo e eu tô numa varanda linda, aonde toda hora tem um movimento aqui, e eu não vou cortar porque eu quero exatamente que vocês percebam como que é essa estrutura em São Paulo. Então passa um carro. São Paulo não para. São Paulo não para. Então, muito engraçado, porque a gente olha aqui, mas nós vamos continuar, Com porque certeza. eu acho que é exatamente mostrar a essência desse mercado de São Paulo, né? Claro, Muito legal. Ó, tem que não sei se fazer você já parte foi no disso. interior, mas no interior a gente grava em locais que tem o carrinho da pamonha. Cair da pamonha, Sabe o aquele pássaro cara que cantando. Ele passa no carro de som dizendo, olha, é a pamonha, não sei o quê. Então é muito legal. Aqui o carrinho é diferente, um pouco mais É barulhento. diferente, não tem a pamonha, mas tem essa pegada super gostosa. E é isso, me conta. Perfeito. Um pouquinho antes de empreender, a gente tem por uma essência familiar de que para a gente ganhar algum dinheirinho ou a mesada na época, a gente tem que justificar por algum tipo de trabalho. Muito bem. Então a gente trouxe isso desde o meu bisavô e aí quando meu pai abriu o Pizelli, que é o restaurante dele, em 2004, eu tinha 15 anos. Então, de 2004 a 2009, eu comecei a trabalhar com restaurante. Então foi quando eu realmente mergulhei na área da gastronomia. Eu fiquei quase 4 anos trabalhando na cozinha, eu comecei como auxiliar administrativo, então eu tive realmente aquela aproximação
do que é o trabalho do dia a dia. Eu saía da escola e ia direto para o restaurante trabalhar. Então ficava meio período lá, 5, 6 horas com os cozinheiros. Passei por molhos, como você porciona uma proteína, como você finaliza um risoto. Então essa foi a minha primeira aproximação profissional de aprendizado no restaurante. E aí eu fiquei 4, 5 anos no Piselli, que foi o primeiro restaurante dele, trabalhando nessa parte de cozinha. De cozinha Eu comecei como auxiliar administrativo. Quer preparar alguma coisa para mim, gente? Você vai dar um pitaco ali e tal. Mas eu comecei como auxiliar administrativo, fiquei 6 meses e depois eu fiquei numa imersão mais longa na cozinha mesmo. Em 2009 surgiu a oportunidade, né, de abraçar esse ponto, que é onde a gente está, nessa varanda, que hoje é o Zena. E aí, na época, o dono do imóvel procurou o meu pai, né? O imóvel aqui era uma padaria, antes era de um português. E aí ele ia se aposentar e falou assim, poxa, eu queria que esse imóvel continuasse sendo algo ligado à gastronomia. Porque é muito gostoso. É lindo aqui. Vendo aí nas imagens de apoio que realmente é um local muito aconchegante, que tem uma pegada toda genuína mesmo, e a gente vai falar sobre isso também. E é tradicional do bairro. Então, antes da gente chegar, como era uma padaria portuguesa, os vizinhos já estavam acostumados a vir aqui, pegar o pãozinho. Então, o pessoal já tinha essa aproximação com o imóvel também de ser algo muito gostoso. E aí a gente topou, né? Pensamos aí na viabilidade do negócio. Trazer isso para um aproveitamento de oportunidade. Com certeza. Né? Então, a escolha do ponto, na realidade, ela não existiu, ela foi um aproveitamento. Foi um aproveitamento, foi aquela aproximação, a gente não estava esperando, mas a gente viu aquilo como uma oportunidade. Na época, né, o Piselli ele se posicionou como um restaurante mais formal, e aí a ideia era fazer um restaurante italiano mais informal, mais de dia a dia. E era você e seu pai? Era eu, meu pai, o meu sócio atual hoje, que é o Bertolazzi, o Bertolazzi. E uma outra sócia fundadora. Eu ia perguntar onde que a gente ia chegar, que entrou o Bertolazzi na história. Porque ele faz a assinatura do cardápio, né? Assinatura e participa também. Quando a gente vai colocar uma receita ou outra diferente, a gente pensa, a gente gosta muito de... Pô, a gente está viajando, que legal isso aqui, como que a gente pode levar isso aqui para o nosso negócio? Então vamos entrar na escolha do nome, já que você tem uma sociedade aí, o que é o nome? O que significa o nome hoje? Zena significa Gênova em dialeto ligure. Ah, é? É. Gente, eu não sabia, olha que interessante. A Itália, ela tem 20 regiões, então a gente pensou, poxa, não vamos abrir mais um italiano, que simplesmente faz diversos pratos, todo mundo faz parmegiana, todo mundo faz risoto. Então o que a gente começou a perceber? Que é legal você se especializar numa região. As regiões da Itália elas são muito ricas. Aí você foi para Ligúria? A gente foi para Ligúria. Então a gente abriu o Zena. Zena é uma homenagem a Gênova, que é a capital da Ligúria. E aí a gente fez um restaurante italiano mais informal, focado nos clássicos da Ligúria. Que tem os pestos genoveses, tem as focaccias. Ali é um mar Mediterrâneo, então tem muitos pescados, frutos do mar, muito azeite. Então a gente se especializou nessa região e trouxe o que ela tem de melhor aqui para dentro do Zena. Agora vamos partir para a arquitetura, porque realmente vocês vão ver aí nas imagens de apoio que é uma pegada bem diferente, muito gostosa, muito aconchegante, conforme eu já falei. Mas na época da padaria já existia tudo isso? Não, vocês trouxeram uma roupagem nova para cá. A parte estrutural do imóvel, né, ela já existia. Então a gente tentou aproveitar ao máximo nas extremidades, onde tem as geladeiras, onde tem o bar, a gente aproveitou essa estrutura. E a parte visual, arquitetônica e de cores, a gente buscou o máximo da região. Para criar uma paleta de vocês que tinha a ver com o negócio. Exatamente. Então pega principalmente ali uma área muito turística que é Portofino. Portofino é uma cidade linda, cheia de cores, sabores e muito voltado para o terracota. Então a gente trouxe muita a vegetação desse lugar, que é uma colina, né, o laranja, o terracota, esse colorido que várias casinhas lá elas têm esse aspecto coloridinho. Então tem laranja ali, azul, amarelo, e aí a gente tentou trazer para dentro do Zena essa pegada de vila italiana, informal, gostosa, para a pessoa frequentar no dia a dia. Me fala um pouquinho sobre alguns detalhes que eu olhei. Por exemplo, adorei esse lustre que eles estão vendo aí. Adorei. E a história do Michelin também, né? Sim. O Michelin, quando começou no Brasil, em 2016, nós fomos os pioneiros ali. Então existe, né, uma escolha, eles fazem uma peneira. Então, São Paulo, dentre os que participaram, a gente recebeu o selo de Bibi Gourmand.
Dentro do Michelin, o pessoal não conhece normalmente muito, você tem os estrelados, mas você também tem a seleção dos Bibi Gourmand, que são os restaurantes com a chancela do Michelin de custo-benefício. Então, às vezes, quando você vai viajar, você não quer ir só em restaurante estrelado, até por uma questão monetária, né? São mais caros, mas você tem ali a aprovação do Michelin de restaurantes muito bons, tão bons quanto, mas que tem um custo-benefício legal, razoável. Ah, interessante. Então, o Zena, ele entrou nesse posicionamento no Michelin como Bibi Gourmand em São Paulo. E depois eles foram evoluindo São Paulo e Rio de Janeiro. É muito legal isso. Essa categoria, né? Sim, são os Bibi Gourmand, que eles chamam. Interessante, olha só, tá vendo? É uma dica que a gente ainda não tinha trazido aqui, que é muito importante. Muito legal isso. Isso. E a gente foi acumulando também prêmios, então a gente ganhou como melhor nhoque de São Paulo, né, pelo Paladar, foi a júri popular, então todo mundo que vinha aqui falou assim, nossa, o nhoque do Zena é muito bom, E essa história é muito legal. Vocês vão ver aí da preparação desse nhoque todo e depois eu vou provar ele também. Uma coisa muito interessante é que a gente participa também da Associação dos Pratos da Boa Lembrança. Então você é convidado, isso é muito legal e é uma associação que justamente todos os anos a gente muda a receita e aí aquele prato daquele ano a pessoa ela pega aquele prato, prova e leva para casa. Eu queria que você mostrasse agora sobre o teto que a gente falou, né? Essa estrutura. Claro, claro. Para a gente mostrar realmente como que fica isso aqui quando você abre. Sim. É maravilhoso. É um diferencial nosso. Esse toldo ele é retrátil. Então, em dias ensolarados, em dias que a gente tem uma temperatura legal, a gente abre esse toldo e o pessoal fica aqui na varandinha, bem à vontade, um diferencial. É lindo, é muito diferencial. Eu adoro. E uma curiosidade, o Zena foi o primeiro lugar no Brasil a ter Aperol Spritz. Ah, é? Sim. Mentira. 2010. Eu adoro Aperol. É maravilhoso. Não é? Oh. Gente, olha a luz, olha como que isso Muda o ambiente. como que mudou o ambiente. Então parece que a gente está em outro ambiente. É realmente assim fantástico. Eu imagino que seja super disputado. Super disputado e a varanda é pet friendly também. Então quem tem os seus dogs, cachorrinhos, eu vi ali. dá pra vir aqui também com o teu bichinho e ficar tranquilo aqui no terraço. Olha só. Nós estamos chegando ao final desse bloco e eu vou querer provar esse Aperol. É você que vai fazer? Tem que eu fazer. Tem que fazer. Vamos ver se ele realmente funciona, se ele aprendeu alguma coisa dentro dessa pegada da produção. Vem com a gente. Vamos lá. Obrigada! Olha que lindo! Isso está muito bom. Vamos lá? E é com essa vibe que nós abrimos o nosso segundo bloco para poder continuar com esse papo gostoso no Zena Cucina. Pois é, olha, eu amei essa estrutura. Gente, como é que chama? Essa clarabóia? Essa clarabóia, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Para iluminação natural, fica muito bacana mesmo. Não, e você saiu pegando toda uma estrutura, você mostra, vai me falando, o que tem aqui? Sim, aqui é tudo madeira de demolição. Né? São coisas que remetem a você usou. Tudo rústico. As imagens são tudo da Ligúria. Tudo da Ligúria, né? Porto Fino. Tem uma pequena exposição de quadros, é muito legal. E o bar é protagonista também. Vamos lá! Ué, mas a gente não estava indo para um bar? Então, aí que tá mais uma novidade nossa. A gente tem que aproveitar o máximo possível do nosso imóvel. Então a gente entendeu que Você vai dizer que eu vou entrar dentro dessa geladeira. É a surpresa. Tem uma outra parte do imóvel que a gente explora ela comercialmente também. Que é o nosso bar escondido, que é o Speakeasy italiano, o Il Covo Bar. Adorei! Nossa, muito olha, legal. Outra surpresa que eu tô assim apaixonada. Realmente parece que eu tô entrando dentro de um freezer. Não que esteja gelado. E você muda de ambiente completamente. Completamente. Parece outro local. Olha, tô adorando. Diferente, né? Nossa, e você vende bem isso aqui? No sentido de as pessoas sabem, você já criou? Não. É um boca a boca. A gente não divulga.
um ambiente pequeno e muito A aconchegante. gente poderia dizer que se torna um espaço instagramável. Com certeza. Tipo, eu achei o máximo, eu me surpreendi quando eu entrei, porque realmente, além de muito bonito, aconchegante, tem essa história do escondido, ou seja, a pessoa não sabe. Não sabe, e também a gente buscou fazer um lugar com muita personalidade. Então, este local ele é voltado para a coquetelaria, né? Naquela ideia de speakeasy, que são os bares escondidos. E a gente colocou aqui nosso coração para fazer coquetelarias clássicas, italianas e autorais. Então Aqui você vai fazer o meu? Com certeza. Então vamos lá, peraí. Olha, eu quero só ver se realmente ele sabe fazer. Vamos lá. Vamos lá. Gente, está muito lindo, realmente é um ambiente acolhedor, diferente. E tem quantos lugares aqui? São 15 lugares sentados, aí dá para colocar até 20 pessoas circulando também. E você acha que isso dentro da tua operação fez diferença no seu ticket médio? Você aumentou em função disso aqui? E foi pensado assim? Ou tinha um espaço aqui que Esse espaço era o meu escritório. Era o escritório. Era o escritório, então aqui tinha minha mesa, servidor, né? E eu com meu sócio, que é o Carlos Bertolazzi, chefe de cozinha, a gente sempre quis ter um espaço para ele cozinhar ou para receber pessoas com menu degustação. E aí, durante a pandemia, eu estava com um amigo italiano e com meu pai, a gente falou assim, poxa, por que a gente não faz um bar escondido ou um speakeasy italiano nesta área? Aí a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, nossa, legal, vamos fazer. E aí a gente começou a fazer projeto arquitetônico, estudar o que a gente poderia fazer. E o nome, né, o Il Covo, que o meu amigo Marvin, ele acabou nos ilustrando aí da melhor forma, Il Covo significa o esconderijo, ou a cova. Então assim, a gente falou, não, vai ser Il Covo Bar. E aí a gente focou, vamos fazer um bar de coquetelaria muito legal, coquetelaria clássica, pequeno, mas que as pessoas se sintam à vontade e que ela entre num lugar completamente diferente do que é o restaurante. Então hoje as pessoas, elas vêm pro Covo. E isso também, acaba que o Zena ganha muito com isso. Porque como é pequeno e às vezes tem espera, a pessoa ela acaba tendo uma experiência no Zena. Então ela acaba esperando, tomando um coquetel no Zena, provando uma focaccia no Zena, para depois vir pro Covo. Ou vice-versa, ele faz um aperitivo aqui e depois ele vai fazer a refeição completa no restaurante. Isso é muito interessante. A gente sempre procura trazer isso para o programa também, para poder envolver na questão do empreendedorismo mesmo, de você aproveitar aquilo que tem para gerar um maior faturamento. Então, precisa ter os olhos, acho que os olhos bem antenados, né? Tem que estar com tendências e tem que ser ousado também. Acompanhar essa coisa das tendências e até de realmente pensar o que faz sentido. Então, quando ele transforma isso aqui, ele além de tudo isso que ele já contou pra gente, existe, eu entendo que existe aqui, por exemplo, você quer reservar para um grupo de amigos para fazer uma coisa mais intimista e tal, seria o tanto para amigos também, como para o corporativo também. Tem algumas marcas, algumas empresas que elas querem fazer às vezes uma reunião mais informal e buscam um lugar também que ela possa ficar um pouco mais à vontade, sair um pouco daquele clima de escritório e tal. E aí a gente é procurado. Outra coisa que a gente sempre fala é de inovar mesmo. Então, quer dizer, você tem que inovar, você tem que estar trazendo coisas novas para o teu empreendimento, independente da idade, né? Com certeza. Porque senão cai muito na mesmice. Pode fazer. E eu vou fazer o seu coquetel. Eu quero ver eu essa história. Vou fazer Aperol justamente porque, como eu falei um pouco anteriormente, o Zena foi o primeiro lugar do Brasil a ter Aperol Spritz. E isso foi muito engraçado porque a gente estava numa viagem na Itália, tomamos muito Aperol Spritz, isso foi por volta de 2010. E aí veio um cliente aqui e falou assim, poxa, vocês não têm Aperol, tal, nem mesmo a Campari, porque hoje a Aperol é do grupo Campari. Falou assim, não, a gente nem divulga tanto a marca, não está no nosso escopo por enquanto de divulgação. A gente falou, não, a gente vai fazer Aperol, vamos colocar Aperol no restaurante porque tem tudo a ver, né? É um drink refrescante. E aí a gente segue, eu gosto de mais amargo, mas a gente segue aquela receita que é 50% Aperol, 40% de espumante Brut, e o restante a gente coloca água com gás para finalizar.
Super facinho esse coquetel. Super né? facinho, dá para Super fazer em casa. refrescante. E virou um clássico hoje aqui. Então a gente é referência em Aperol Spritz. Para vocês. E aí a gente, Além de bonito, né? Tem um visual super. ele é maravilhoso. Ainda bem que eu tenho o Samuca aqui sempre para me lembrar. Ó. Beleza, amor. A gente finaliza aqui com a rodela de laranja. Hoje, qual que é o que você tem de dica para as pessoas com relação a uma boa carta de drinks? Você acha que isso faz diferença? Com certeza. Você tem. Aqui, saúde. Opa! Olha Hoje só. o bar, e pegando nessa ideia dos drinks, né? Lindo, né? Linda cor. Hoje o bar, de uns tempos para cá, ele acabou virando um pouco também protagonista dos restaurantes e bares. Né? Hoje deixou de ser uma mera parte de balcão que a pessoa só manda ali uma água com gás, uma água sem gás ou uma coca com gelo e limão. Uhum. Então hoje as pessoas elas têm investido cada vez mais em coquetelaria, em especiarias, em receitas, em pesquisa, né? Porque a coquetelaria, os drinks, eles têm personalidade. Uma coisa que é bastante complicada, que a gente sempre fala sobre mão de obra, recursos humanos. Tá bom. Como que é isso aqui hoje em São Paulo e como que você atua dentro do Zena? Para poder facilitar, enfim, como que é essa atuação de vocês? A gente busca sempre estar falando com diversos outros empreendedores e amigos para sempre estar trocando figurinha, perguntando, trocando referências, né? E esse assunto específico de mão de obra é uma dificuldade que não só no segmento de gastronomia, de bares e restaurantes tem, mas como de uma forma geral em todos os segmentos. O mercado todo ele sofre dessa mão de obra, seja ela mais especializada, menos especializada, e todo mundo tem esse calcanhar de Aquiles, vamos falar assim. Eu identifico que isso você tenta resolver da melhor maneira possível, deixando o seu time engajado, né? Então tentar manter as pessoas sempre engajadas, tentar fazer com que elas se formem dentro da sua operação ou façam carreira dentro da sua operação, ajudando, dando ferramentas, possibilitando fazer algum curso, né? Tentando alcançar melhorias tanto pessoais, né, suas assim no seu dia a dia, você acaba mantendo aquele funcionário, aquela pessoa engajada no teu projeto. Então, principalmente, eu acho que você tem que olhar para dentro de casa, identificar as pessoas que elas têm potencial e aí investir nelas. Seja num curso, seja num plano de carreira, seja também na remuneração, é claro, mas não é o principal. Eu sempre falo para todo mundo, dinheiro é importante, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo tem conta para pagar, mas desde que você tenha um propósito, desde que você goste do que você faz. Fornecedores. Como que hoje... Eu sei que São Paulo você não tem problema com fornecedor. Lá em Brasília a gente traz muita coisa de São Paulo, né? A gente busca muita coisa aqui. Lá, graças a Deus, o que a gente tem muito forte, né? Pequenos produtores, então a gente procura muito fazer esse trabalho de valorização dos produtos da terra, do cerrado. Então é muito, muito interessante. Mas tem muitos produtos que a gente precisa realmente trazer de fora. Certo. E geralmente é de São Paulo. Então vocês hoje não tem problema com fornecedor, né? Hoje a gente tem uma gama gigantesca de opções para a gente escolher, né, de produtos, fornecedores. Mas como a gente também falou da questão de drinks e matéria-prima e especiarias, eu acho que também o diferencial está em você identificar pequenos produtores. Então não é porque a gente está em São Paulo, que tem uma série de empresas grandes fornecendo produtos diversos, que a gente também não pode buscar coisas mais especializadas, produtos mais especializados. Então a gente também busca o pequeno produtor, então a gente está sempre pesquisando, perguntando, tentando identificar pessoas que tragam produtos diferenciados para nós, porque é isso que vai dar um resultado final positivo na tua receita. Essa operação do familiar, ela é maior, vamos dizer assim, esse fluxo é maior, por exemplo, num final de semana, tipo um domingo, que é aquela história de você almoçar em família, não sei o quê. Isso faz sentido? Faz sentido, também faz sentido, mas durante o dia a dia, né, aqui de segunda a sexta-feira, a maior parte do meu público do almoço ou do dia é do bairro. Né? Então as pessoas que moram na região... Você criou algum menu específico para isso, tipo menu executivo? Eu não sei que nome que você daria. O pessoal faz muito executivo e aí, sempre pensando no diferente, a gente
trabalha o executivo da seguinte forma: a gente tem sugestões diárias de pratos diferentes que a gente oferece de segunda a sexta. Então eu deixo o chefe, por exemplo, ter a tua criatividade e falar, cara, hoje eu acordei inspirado, eu vou fazer aquele prato. Desde que esteja de acordo com o CMV, aquela coisa toda, aproveitando a matéria-prima que às vezes esteja ali Então, em mais alta quantidade. Sazonal. Existe isso. Então, Isso é legal, eu gosto. o vizinho, ele tá aqui, poxa, eu já conheço o teu menu, o que que tem de diferente? Então, semanalmente a gente trabalha nesse formato. Muito, muito importante. Isso é muito importante. A sazonalidade, você trabalhar com isso, com toda certeza, o que que ele faz? Ele, além de aproveitar um produto do momento, que provavelmente está com um custo melhor, alguma coisa de novidade que trouxe de algum lugar, de Brasília, do Cerrado, sei lá o quê, ele ainda consegue manter o cliente dele, não é isso, Dudu? Você consegue realmente fazer. Por quê? Porque o cliente está aqui, realmente muita residência aqui perto. E aí, você trazer essa novidade e comunicar isso para o teu cliente, isso faz você manter o seu cliente. Ele não vai para outro lugar porque ele sabe que ele vai ter uma novidade aqui. Faturamento, aumento de ticket. E gentileza também, a gente acaba oferecendo também mimos. Isso, então, poxa, uma entradinha, uma sobremesa do dia, um amuse-bouche, que o pessoal fala que é aquela gentileza de entrada, de boas-vindas, isso a gente faz. Isso é muito bacana, né? É um agrado. As pessoas querem se sentir acolhidas, né? Então isso é muito bacana. Quando é essa coisa do familiar mesmo. Com certeza. Né? Muito interessante. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco e nós vamos entrar agora na produção. Eu quero saber sobre essa história do nhoque, tá? Você falou muito da focaccia? A focaccia é um outro carro-chefe. Eu quero conhecer também. E a gente vai falar sobre estruturação de menu, que é onde entra o nosso chefe, né? Carlos Bertolazzi. Carlos Bertolazzi, meu sócio. Quem cria toda essa experiência aqui. E eu acho que é uma mistura muito grande de cores, texturas, aromas e sabores, né? Pesquisa e paixão. É isso, tem que ter. Paixão. Então fica com a gente que a gente vai entrar nesse mundo agora. Está muito lindo isso aqui. A gente está abrindo esse bloco dentro da cozinha, dentro da produção, que é um local que eu adoro. Eu também. E que fantástico isso aqui. Você viu que beleza? Nossa! Tem poucas cozinhas com esse tamanho. Pouca mesmo. Dá pra gente preparar tudo certinho. Isso pra nós é ótimo, circulação. Tecnológico, né? Nossa, muito fantástico. Um layout super adequado. Realmente Pé direito alto, isso é muito bacana. Alto, a ventilação, tá tudo realmente muito bem adequado à produção. Sim, dá para separar a área de lavagem, praça fria, praça quente. Fogão, praça quente. Ali atrás a gente tem as massas e pães, não é isso? Tem as massas e pães, tem a padaria, né, que a gente faz toda a produção. Nossa, coisa muito legal aqui do Zena, a gente produz tudo na casa. Tudo pão também? Pão de fermentação natural, massas artesanais. E é um verdadeiro italiano? Verdadeiro italiano. Isso é muito importante. Esses detalhes, gente, faz toda a diferença, né? Com certeza. Porque o teu cliente, ele começa a perceber que você procura fazer diferente realmente, que você oferece um produto de qualidade. Sim. Né? E com toda certeza, que a gente sempre fala, a operação gastronômica é para faturar. Com certeza. Então isso aumenta o teu ticket médio. Se ele gosta do pão, ele vai pedir uma entrada, vai pedir alguma coisa que tenha a ver com o pão, essa coisa toda, né? Eu tô vendo uma produção ali que me chamou a atenção. Olha só. Você conhece? Eu conheço. Esse é o famoso Brutti Maboni. Brutti Maboni, gente, isso é um clássico italiano que eu tenho uma história muito interessante para contar. Na época que eu estudei na Itália, no final do curso, a gente tinha que fazer uma produção para essa formatura. E era um negócio muito grande, uma produção muito grande. E eu nunca gostei de confeitaria, todo mundo sabe que eu não sou do doce, que eu sou da cozinha quente e tal. E isso aqui foi colocado, um dos itens da confeitaria, que estava na parte da confeitaria, era fazer o Brutti Maboni. E nós tínhamos um dos alunos, do pessoal que estava lá, que a gente tinha que fazer isso aqui, embalar num vácuo. Nossa. Você já entendeu? O que aconteceu? Pegou isso aqui, botou no vácuo, né? E ele colocou a pressão errada. Eram pacotes imensos. E perdeu tudo? Perdia tudo. Ixi, que trabalho. Olha, foi um trabalho. Então, o Brutti Maboni é meu conhecido. Ficou marcado. Foi um desastre.
Mas é super gostoso. E a gente oferece no café como cortesia, no Petit Four. Muito bom, muito bom. Eu quero comer. Vamos pra lá comer? Vamos. A gente vai sentar e ele vai... Ele não, porque ele não sabe cozinhar não, gente. Tô achando que ele tá fugindo da gente aqui. O papo tá tão bom. Tá tão bom. Acho que é melhor a gente comer e tomar um vinho, né? Tá bom. Acho que vai ser mais E legal. a gente tem o né? nosso vinho da casa. Opa, vamos falar também da importância da carta de vinhos, né? Dentro da certeza. operação. E principalmente quando você fala em massa, Sim. pão, enfim, Harmonizações. essa coisa, as harmonizações e tudo mais. Então eu vou provar aquele nhoque e a gente vai falar mais algumas coisas. Vamos lá? Por favor. E nós chegamos naquele momento super gostoso, onde a gente vai falar sobre o menu, sobre as inspirações, sobre os pratos realmente que a casa oferece e que tem aquele destaque que faz diferença em todo o contexto do restaurante, né? Com certeza. Você conhece essa coisinha do né? Vocês têm isso aqui? Tem bastante. Tem bastante. Mas não tão puxado. Eu acho que de mineiro, não é isso, né? Mineirinho. Pois é, eu faço jus. Bom, a gente vai sentar uma boa mesa, tudo pede um bom vinho. Oh, claro, claro! Então, E eu ouvi falar que você tem um vinho da casa, temos o nosso vinho da casa assinado italiano. também. Italiano. Gente, isso é demais. Oi, tudo bem? Gente, ele tem uns olhos lindos. Esse é o nosso Zena Rosso. Ai, Zena, peraí, me conta isso. Você invasa ele lá, na Itália? Exatamente. Então, Você faz uma importação? exatamente. Olha, poderoso o negócio aqui, hein? Buscando sempre novidades e diferenciais para nossa marca, para nossa casa. Ah, Aqui a gente pegou um pequeno produtor no Piemonte, que inclusive é a região das trufas, aquela sim, sim. E aí esse vinho, que é o Zena Rosso, Ah, ele é produzido no Castelo de Gabiano, em Aham. Monferrato, que é uma Monferrato. cidadezinha pequena. que tem os vinhos maravilhosos. E a principal uva da região, né, do Piemonte, dessa região, é a Barbeira. Barbeira d'Asti. Barbeira d'Asti. Barbeira d'Asti. Pode servir, Fernandinho. Vamos ver se ela gosta. Gente, tá lindo. Deixa eu é ver o sim. rótulo. É um vinho 100% Olha esse de uva rótulo. Barbeira, engarrafado exclusivamente por Zena. Fantástico. Realmente, Barbeira d'Asti, aí não tem como ficar ruim também não, né? A Vamos gente combinar, gosta de né? coisa boa, né? Vamos combinar, né? Obrigada. Servir um muito pouquinho aqui, bom. pessoal. Então, se a gente vai falar sobre uma boa mesa, tem que tomar um bom vinho. Tem que tomar vinho. Que aroma, hein? Espero que goste, saúde. Com certeza, não tem como não gostar. Que potência, hein? Tem uma potência, mas ele também Redondo. tem fruta, redondo, Redondo. gostoso. E ele harmoniza super bem com os nossos pratos, que a gente também vai provar, que é o nosso nhoque. Untuosidade, né? A untuosidade aqui, acho que Ele vai bem, faz tudo ele vai bem, harmonizar bem. exatamente. E aí Muito bom. é muito bacana. a Me diferença. diz uma coisa, já que você serviu esse vinho, a importância de você ter uma carta de vinhos, de trabalhar com a harmonização. Hoje um restaurante não dá para poder sobreviver, não dá para poder entrar no mercado sem colocar um vinho, né? Sim, tem que ter vinho bom, tem que ter vinho de bastante qualidade. E aí um dos principais desafios é você achar bons produtores, produtores sérios, importadores sérios que buscam vinhos de pequenos produtores, né? E que não estejam muito divulgados no mercado, no varejo. Isso é o nosso Grissini. de Gente, olha que também. fofo! A gente produz aqui também. Aquele que você falou que oferece para os clientes. Aquele que eu ofereço para os Olha que lindo, me chamou a atenção porque estava aqui na mesa essa balinha enrolada assim. Pode abrir. Gente, muito São os legal. nossos palitinhos aí, é feito à base de azeite, ervas, queijo. E a gente oferece de boas-vindas também como cortesia para todos os clientes. Eu tô olhando aqui e tá me chamando uma outra atenção aqui. Você produziu, é um azeite também com a marca? Exatamente. Ah, isso é apaixonante, né? Tem um pequeno Duas produtor. coisas assim que eu sou apaixonada, vinho e azeite. E o azeite mais ainda, né? E Esse é um pequeno produtor no sul do Brasil, né? Uma pequena propriedade quase divisa. hoje a maior produção de azeite do Brasil está no sul.
É fantástico a produção que a gente tem. E Maria da Fé também, em Me fala Minas que Gerais. você é apreciadora de azeite também. Eu sou. Vai bem com esse Eu sou especialista em azeite, eu vou provar isso aqui. É um blend, eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas me parece um blend. Arbequina e alguma coisa, você sabe não? Não me recordo agora. Mas, gente, tá lindo isso aqui. Então, você também desenvolveu uma marca. Exatamente. E isso tudo contribui para uma venda, Então, né? Aumento de venda. Azeite, né? A gente tem o nosso Zena Rosso, que rosso em italiano é o tinto, né? A gente também tem o nosso espumante Brut. Então, a gente tem o Zena Sério, Brut, com a marca tem também? branco também. Então, sempre buscando Personalização. Produtos do teu portfólio, que a pessoa ela pode também levar para casa, pode presentear. Então tem uma alternativa, a pessoa ela pode fazer o kit aqui, Muito bom. Brut, branco e tinto para presentear. O azeite também dá para levar para casa, dá para presentear. Vem nessa porcelana, é muito bacana. O que ele está dizendo? Que quando você personaliza, trazendo isso para o empreendedorismo, você, com toda certeza, criou um nicho que é só seu. É óbvio que não é fácil fazer isso que ele está dizendo, você realmente tem que estar com uma operação muito bem estruturada, onde você tenha um volume de vendas, porque para personalizar uma coisa, não é tipo, eu vou personalizar o azeite ou o vinho, chega ali e fala, eu vou comprar 10 garrafas, não sei o quê. Você tem que realmente, o produtor precisa ter um número, né, para poder conseguir colocar, tem que ter uma garantia de compra. Mas é muito interessante, eu acho muito importante, porque, por exemplo, no caso do azeite do vinho, ele aumenta o ticket médio dele fantasticamente, porque você pode levar para casa. Então, se eu gostei desse azeite, eu vou pegar e vou comprar a garrafinha e vou levar para lá, assim como o vinho, isso tudo. Sim. O Zena também, o cliente ele vem, ele tem essa experiência de mesa, de salão, e ele também pode ter isso fora do Zena. Então, a gente também oferece serviço de catering. Então, ele se quiser fazer um evento, se quiser fazer um casamento, se ele quiser fazer um evento corporativo para a tua empresa, a gente também vai até o cliente e oferece o que a gente tem aqui no nosso menu. Hoje, o delivery, por exemplo, é muito interessante. Antes da pandemia, o delivery representava para nós 10% do nosso faturamento. E aí, com a pandemia, quando ela veio... Triplicou. Dobrou aqui e depois da pandemia... Foi interessante, a gente manteve esse número. Então, hoje, a gente, com o delivery, durante a pandemia, a gente atingiu uma fatia de público que não conhecia o Zena. E a gente conseguiu manter esse público. Então, hoje, o nosso delivery, ele tá entre 15% e 20% do nosso faturamento. Tá? E os eventos? Os eventos, 10%. Vamos falar do menu, o menu da casa, né? O menu que você oferece aqui. A gente já tinha falado sobre os pratos sazonais, que é para pegar essa vizinhança toda que você tem aqui, para fidelizar, para trazer novidade. Agora, o menu, o conceito, né? Sim. A gente sabe do Carlos, de toda a história do Bertolazzi. Sim, o Bertolazzi é meu sócio desde o começo do restaurante. Ele é mais voltado para essa parte de criação, treinamento. Então, a gente tem no nosso DNA os nossos clássicos do restaurante. Então, todo o cardápio que a gente tem aqui desde o início, tem os clássicos, ele se mantém. Mas, como eu falei, a cada ano a gente busca estar sempre trazendo alguma coisa nova, trazendo uma novidade. Toda vez que a gente viaja também é um aprendizado. A gente não consegue se desconectar, eu penso assim. A gente viaja, a gente está sempre pesquisando e provando alguma coisa. Então, aquela receita que eu provei numa viagem, eu quero trazer para dentro de casa. Então, a gente junto, a gente debate, a gente fala assim, poxa, eu provei aquilo, como a gente pode fazer? Como a gente pode fazer com que aquele produto que a gente provou com outra matéria-prima em um outro país possa ficar bom aqui também? Então é aquela fase de testes, de testar receita, de ver a viabilidade, né, de matéria-prima e de mão também, que é importante, aqui dentro. Então eu e o Bertolazzi, a gente está sempre buscando trazer receitas diversas que a gente prova fora para trazer para dentro de casa. Para inovar. É muito gostoso, né? A gente provar uma coisa numa viagem que a gente teve aquele momento de prazer e fazer com que o cliente ele também tenha essa imersão aqui dentro do Zena. Agora, o cardápio é baseado, o forte são as massas. São as massas e Itália. Então a gente respeita muito a essência, né? A questão do tomate, a questão do manjericão, ou seja, dos produtos reais, né? Reais, frescos. A história da cozinha de raiz, né? Da afetividade. A gente é muito ligado com a Itália, a gente tem inclusive um vínculo muito forte com o consulado italiano, então a gente tem que respeitar
a receita com produtos italianos, então nas receitas elas têm que usar queijo parmesão italiano. O verdadeiro grana padano, né? O verdadeiro Também, né? Aceto balsâmico, farinha, tudo isso a gente respeita. azeite de qualidade. E a gente é cobrado por isso. Não necessariamente italiano, mas que seja de qualidade, porque hoje nós temos azeites maravilhosos. Não, o Brasil Não tem tem um o que potencial espetacular de produtos e matéria-prima. Olha só que fofo. Diferença, a gente vai voltar no delivery, porque realmente isso aqui foi surpresa pra mim, não tava no script, mas ele chegar com a sacolinha do delivery, e isso aqui faz uma diferença. Isso é o normal? E escrito à mão. Todos os Sério? deliveries que saem do restaurante, a gente vai identificar Delícia! quem foi aquela pessoa que fez aquela encomenda e a gente vai Ai, gente, adorei. o apetite com o nome da pessoa. Vamos ver o que tem aqui dentro, que eu também não sei, não. Às vezes o pessoal acha que a gente tem um script, que a gente vai Não, seguir um roteiro e não. tem que ser pego de surpresa. Adorei. Primeiro, aí me fala sobre a importância disso aqui, a importância da embalagem, do acondicionamento. Se vocês pensaram A gente nisso. procura trabalhar sempre com embalagens sustentáveis e que elas Tem um são monte de coisa aqui. reaproveitáveis. Né? Toda a embalagem ela tem que ter o nome da marca, né? Personalizada. Não sei o que tem aqui dentro. Vamos ver. Tem Nem eu mais, sei. tem mais coisa aqui. Tem que respeitar, tem que ter o Opa! lado bonitinho, né? Ele não pode... Peraí, nós vamos falar. Peraí que tem um trenzinho aqui, uma pastinha, ó. Alguma coisa. Vamos lá, vamos botar isso aqui. Então aqui são algumas das nossas embalagens de delivery. Aqui é uma embalagem que provavelmente tem uma focaccia aqui dentro. Ó, já tá dizendo. Deixa essa surpresa, né? Olha só. Que lindo, gente. A questão do visual. Eu falo isso em todos os meus programas, que a gente come primeiro com os olhos. Então não adianta você ter uma comida deliciosa. Vamos abrir isso aqui para ver o que tem aqui dentro. E não ter realmente... eu não sei ainda se a comida tá gostosa. Então ela precisa ter apresentação. Vamos ver. Eita! O que é isso? Olha, eles mandaram aqui um croquete de caranguejo. Opa! E como é que você sabe que isso aqui é croquete de caranguejo? Pelo formato e pelo meu dia a dia aqui. Ou seja, se for de outro sabor, tem outro formato. Estaria em outro Gente, formato. isso aqui tá muito lindo. Vamos lá, E deixa eu aí ver aqui. buscando também sempre Não, aquela vou dar pra diferenciação. produção, hein? Vou comer tudo. O que você acha? É legal também dar aquela chuchadinha no molho. Então, esse é daqui? Esse é daí. Então aqui a gente tem também um aiolezinho de ervas. Caranguejo. 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 Nada de arraia, é caranguejo. Sim. Vamos ver o que nós temos aqui? Olha só, eu não sei ainda não. Isso é a focaccia. Olha que delícia. Você sabe de que é? Essa é Olha que de linda. calabresa com mussarela, é a calábria. Nossa, Calábria. Calábria. Você sabe que eu ganhei um concurso de harmonização de azeite e uma viagem para Calábria. Que beleza, quero participar desse curso também. Já foi. Nos próximos me avisa. Eu vou Com até certeza cortar eu vou aqui para você. avisar. Gente, isso aqui tá lindo. Ele vai cortar aqui para mim, peraí. E aqui é legal que é uma receita que ela viaja super bem no delivery. Então saiu do forno, vai bem. Deixa eu pegar isso aqui. Pegar aqui. Não, eu vou comer com a mão. Isso, Eu vou comer com a mão. É mais Eu gostoso. vou botar um azeite, ó. Porque azeite faz parte de tudo. Isso é maravilhoso. Eu vou comer, mas eu vou pedir para o câmera afastar, porque eu vou comer e depois eu volto. Já, peraí. Senão eu vou abrir um bocão danado aqui. Adorei essa focaccia. É maravilhosa. Nossa, muito bom. Só que eu vou ter que parar de comer, né? É uma entradinha. Tem espaço para o nhoque. Tem não, cara. Eu já comi tanta coisa. Mas eu leve. tenho que provar o nhoque. Tá chegando aqui pra gente. Porque realmente é o carro-chefe da É casa. o carro-chefe da casa. Nossa, que lindo! Esse aqui é qual? Pode até dar aqui para mim. Obrigado, Fernando. Esse é qual? Esse é o carro-chefe, que é o nhoque Zena, que é o nhoque de batata, Uhum. com tomate, manjericão e uma fonduta de queijo estraquino, que é o queijo típico da Ligúria. Sim. E esse é o nhoque de abóbora, Tá bonito também. com um molho cremoso de gorgonzola, grana padano e cogumelos. Eu posso provar isso também? Claro. Então eu vou provar os dois. E vão super bem. Fernandinho, você tá arrebentando aqui, né? Muito bom, com esse vinho maravilhoso. Olha só, vou de novo falar de apresentação, da importância da apresentação. Reparem, o tipo de prato chapéu, né? Chapéu. Ele valoriza
essa montagem, esse empratamento. É muito importante isso, gente, ter essa questão do empratamento, de focar realmente na apresentação do prato. Não tem como fugir disso. Então, eu não sei se esse nhoque está gostoso num primeiro momento. Então, já aconteceu, não sei se já aconteceu isso com você, de eu estar num restaurante e eu pedi porque eu vi um cliente pedindo um prato que é bonito. Sim. As pessoas Não é? elas perguntam, o que aquele cara tá disfarçadamente? Aham, O que aquele cara tá aquilo cobrindo? ali? Eu quero igual. Eu faço muito isso, Sim. muito, porque me chama a atenção quando eu vejo um prato bonito. E é muito importante isso, né? Com certeza. Aqui o azeite, olha só, vou mostrar aqui pra ele. Eu acho que azeite é muito importante, vou botar no seu também. Eu adoro. Não economiza no azeite não, gente, azeite é vida, né? Assim como o vinho também. Fernandinho, você de novo aqui comigo. Gente, ele tá gostando de aparecer aqui na cena, né? E ele tem uns olhos lindos, maravilhosos aqui. Olha esse queijo. Que delícia, faz parte, Obrigado. né? Você não vai querer não? Um pouquinho, né? Por favor. Olha, olha, olha. Olha que delícia. Tá ótimo. E eu vou provar os dois. Óbvio que eu vou provar os dois. Bom apetite. Aquela hora gostosa. Cadê o Bertolazzi? Bertolazzi, ele tá fazendo um curso de queijos em Caxias do Sul, porque tem uma novidade. Tem novidade? Mais adiante. Pode contar já. Já? Qual é a novidade? O Bertolazzi, ele tá se especializando em queijos, porque a ideia delicado. também é a gente começar a produzir queijo extraquino e também a burrata aqui no restaurante. Sério? Então ele tá fazendo esse curso em Caxias do Sul, pegando essa bagagem toda para trazer para dentro de casa. Extraquino? E a gente vai fazer uma salinha de produção de queijos aqui no restaurante. Aqui dentro? Aqui dentro. Gente, que legal. Bem bacana. E a ideia é só pro Zena ou vocês pretendem expandir isso? Levar isso pra No fora? primeiro momento só pro Zena, mas a ideia depois, nada impede das pessoas, elas também, vou pegar um pacotinho, vou levar, ou a gente colocar em pequenas gôndolas de parceiros nossos também para vender. Olha, muito bom. É de uma delicadeza imensa, né? E eu gosto muito. É uma coisa assim. Tem O que tá aqui nhoque no meio? O que tá aqui no meio? Essa é uma funduta de queijo extraquino. Você falou. Nossa. Tá delicioso. O aroma tá fantástico. Então, isso é muito importante. Eu vou provar o dele aqui agora. E agora é isso que eu ia falar. Prova esse aqui para justamente sentir. Não é porque é nhoque que ele é tudo igual. Não. São maneiras diferentes de você fazer essa receita. Isso é muito bacana também. Nossa, o tomate aqui, com essa untuosidade do queijo, essa brincadeira, tá muito bom. Dá pra ficar assim todo dia, né? Dá. Eu ficaria. Vou ter que vir mais pra São Paulo. Eu acho que eu vou ter que vir mais pra São Paulo, viu? Tem que vir. Vamos ver o dele aqui que é de abóbora, ó. É o que acho. Sim. Gorgonzola é tudo também, né? E assim, é um gorgonzola delicado. Doce. Não agride. Não é aquela Ele não coisa matou que a abóbora. queima a abóbora, não- harmônico. Extremamente harmônico. E para fechar o nosso bloco, fechar o nosso programa, aliás, ele vai servir também uma novidade. É um negócio que eu não conhecia. Eu acho que é exclusividade daqui, porque na Itália não tem. Falei que eu ia desafiar ele, porque na Itália não tem. Então é uma criação daqui. Uma criação do Zena, do Bertolazzi, enfim. E que eu não estou acreditando muito se realmente é bom ou não, mas eu vou mostrar para vocês. E a surpresa que a gente está falando é uma focaccia doce. Isso não existe na Itália. É verdade. E focaccia doce realmente não existe na Itália. E eu quero saber onde que entrou o azeite aqui, porque a massa da focaccia tem muito azeite. Tem gradina, tem na base Gente, da tá receita, tem derretendo. manteiga, tá derretendo. Tá derretendo. Tira essa taça sua daqui que ela tá me atrapalhando. Olha aqui. Ó, olha isso. Olha isso aqui. Olha O só. doce de leite, ele, né, é uma receita que a gente trouxe, pegando a nossa inspiração de Minas Gerais, do mineirinho, de fazer um doce de leite de qualidade, Ah, e pegando, obviamente, a base de receita de focaccia, a gente quis juntar e fazer esse paulista é fazer doce de leite igual de Minas, é Brasileiro, desculpa. Né? Então, foi bem isso aí. A gente fez uma receita que pega, né, Itália, com um pouco
do Brasil. E aí a gente fez essa adaptação de focaccia doce, que é a focaccia dolce, que vai Dolce. muito bem para finalizar a refeição. Dolce de leite. Dolce de leite. Gente, é muito bom. Ah, é, delícia. E foi bem, né? Adorei. Vou copiar. Fica à vontade. Aí quando você for em Brasília, eu vou te chamar para poder provar. Vamos fazer isso aí. E eles acham que eu sou cozinheira também. Vai ter que cozinhar um negócio para mim. E é isso, gente. É com essa coisa maravilhosa aqui que nós vamos encerrar o programa de hoje, com essa história linda, realmente muita inspiração. Essa coisa do Brasil-Itália, né? Sim, é Isso é maravilhoso. muito legal. Saboroso. É muito saboroso, tem muitas cores, muitas texturas, esse ambiente lindo. E vocês já sabem, Brasil Cozinha toda quarta-feira às 20h30 no canal Empreender. Vamos ver se ele já sabe por que que é bom. Porque assistir já é um bom Já é negócio. um bom negócio e eu espero vocês. Obrigada! Eu que agradeço. Obrigado eu. Muito bom.